Olá, eu sou a Lu e hoje vamos pintar cupcakes. Aqui nós temos o risco, um bule de prata e 3 cupcakes, mas nós vamos fazer um fundo em todo o pano. E para isso, se você quiser, você pode molhar com diluente, você pode fazer pedaço por pedaço usando o clareador, você pode usar a aquarela silk. Eu vou molhar com água do meu borrifador. Eu vou borrifar toda essa área de baixo do pano até essa área aqui, ó, mais ou menos 5 centímetros acima do bule. Não é para molhar muito, tá? É só para umedecer, para ficar mais fácil de empurrar a tinta. Eu vou passar o pano para tirar o excesso. Ele vai dar uma enxugada. E agora tenho que ser bem rápida. Aqui nós temos 1, 2, 3 linhas. Esse último pedacinho aqui eu vou preencher com preto. Então, vou usar um pincel número 16. Como tá meio úmido, então tá bem fácil. Olha, preto, preto. Vou preencher bem certinho até a linha. Se tiver muito molhado, essa tinta vai crescer. Não é o que a gente quer. Tem que ficar só um pouquinho molhado, só úmido. E daí vou preencher tudinho isso daqui de preto, de ponta a ponta. Pronto, preenchi de preto. Agora é o seguinte, essa faixa aqui, a próxima, eu vou preencher com um cinza bem clarinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o branco no pratinho. Eu vou acrescentar um pouquinho só de preto. E eu vou ter um cinza bem clarinho, tá? Com isso, eu vou preencher essa parte aqui. E esta parte, eu já vou preencher com o branco puro. Então, é isso que eu vou fazer. Cinza aqui, depois branco puro ali. Olha, preenchi de cinza, preenchi de branco, deixei aqui os espaços das sombras. Eu vou dar uma pinceladinha de preto, vou pôr aqui no pratinho. Vou tirar bem o excesso, porque eu quero só um pouquinho. Acho que eu vou até misturar com um pouquinho do branco aqui, ó, no cantinho. Ó, um cinza. Eu vou fazer com esse preto um pouquinho de sombra aqui, ó. Só aqui nesse cantinho. Espalhando bem de leve. E no cantinho do lado esquerdo também. Pronto, vem sumindo, vem sumindo. Você viu que ficou até meio manchadinho. Não tem problema não. Ainda bem aqui nessa área, ó. Vou passar um pouquinho. Aqui vou passar um pouquinho, ó. 1, 2, 3. Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um pincel aparado, um pincel número 10. Com esse cinza que eu fiz aqui, eu já vou colocar as sombras. Agora, eu tenho aqui, ó, essa sombra do meio. Olha o que eu vou fazer. Eu vou puxar um pouco aqui, fazer uma linha assim meio na diagonal, dando uma esfumaçada. Aqui também, aqui eu vou fazer como se fosse um triângulo. Olha, vai ficando meio manchado, tá vendo? Um pouquinho mais. Vou fazer uma outra aqui. Aqui, ó, deixo mais escurinho. Daí venho limpando o pincel pra baixo. Assim já tá bom.
Eu vou lavar bem esse pincel. Eu vou pegar agora o branco e eu vou passar bem na beiradinha e eu vou tirar essa linha. Você viu que tem uma linha aqui, até o risco do lápis ainda tá aparecendo, o branco e o cinza. Eu vou tirar, não vou misturar assim, eu vou misturar assim. Eu vou tirar essa linha muito forte. E se o seu risco estiver aparecendo, é hora de você quebrar essa linha. Aqui, ó, vou fazer um pouquinho de branco para baixo também. Aqui eu tenho o escuro, e vou fazer aqui, desse lado também. Uma mancha. As manchas, é interessante que sempre que você fizer, não precisa se preocupar, porque elas não precisam ficar exatamente no lugar, no caso que eu coloquei. Você pode fazer a sua mais para a direita, mais para a esquerda, que sempre isso vai dar certo. Por uma mancha de branco aqui, por uma aqui, perto dessa cinza. Você viu? Olha que eu tô aqui, eu deixei o escuro, não cobri inteiro, mas eu tirei aquela linha. E aqui também, olha só a diferença, aqui não tem mais linha, ó. Aqui ainda tem linha. Então, eu vou quebrar também essa linha. Assim, ó, põe um pouquinho do branco e trabalho na horizontal. O meu pano já tá totalmente seco. Aqui em cima, eu vou fazer uma sombra com branco. Vou usar um pouco do mostarda. E vou usar o sépia. Se você não tem mostarda, pode usar o ocre. Pode usar um pouquinho do siena. É só para dar uma amareladinha no sépia. Troquei de pratinho. E agora nós vamos trabalhar essa área aqui da sombra, do fundo. Eu vou começar com mostarda e branco. Na mesma proporção. Meu pincel tava molhado, eu não sequei. Faz mal não. Primeiro eu tô colocando aqui, porque eu tenho que seguir a linha. Ah, esse quadradinho aqui de cima pode preencher, tá? Porque ele é vazado. Não se esqueça que aqui é um fundo, aqui é um fundo. Temos a asa do bule no meio. A mesma intensidade de cor que você colocar aqui, você tem que colocar aqui, tá? Por dentro e por fora. Olha, eu vou parando aqui, ó, na altura do bule. Trabalhando com o pincel, vai sumindo a tinta, vai limpando a tinta do meu pincel. Mais ou menos a mesma distância. Pronto. Agora, eu vou pegar uma pincelada de sépia. Tiro o excesso de tinta. E eu vou começar aqui, ó, no cantinho. E vou subindo essa tinta pra cima do ocre. Eu vou... Já tá bem seco o meu cantinho ali. Então, aqui, eu não quero umedecer, porque senão vai crescer. Eu vou usar um pouquinho do diluente. Ó. O diluente, eu pego o sépia e sujo o pincel no diluente. E eu venho bem no cantinho, trabalhando com a cor. Aí eu venho sumindo com essa tinta pra cima do mostarda. Aqui depois eu vou acertar com um pincel menor. Olha, aqui eu vou dar um espaço assim, ó. E já vou sumindo com a tinta. Aí o que acontece? Eu vou pegando mais diluente do que a tinta. Isso vai suavizando.
Aqui, ó, olha, tá vendo? O pincel tá quase limpo, porque eu tô pegando mais diluente. Enfim, eu quero que fique escuro fazendo esse movimento. Isso leva um pouco de tempo. A gente tem que ir trabalhando, trabalhando, até conseguir o efeito que a gente quer. Vou juntar aqui. E depois já vou fazer o outro lado também, do mesmo jeito. Olha, já fiz a sombra aqui do lado de lá, aqui também puxei um pouquinho. Agora, entre o branco e o sépia aqui com mostarda, eu vou também tirar a linha. Só passando o pincel em cima. Aqui ficou até meio marcadinho, eu não vou mexer, eu vou deixar, achei legal. Pro lado de cá, a mesma coisa. Olha, só vou esfregando o pincel aqui. A tinta branca tá meio úmida, o sépia também. Então, eu consigo tirar a linha de divisão. Agora, você tá vendo aqui um pedaço do acabamento da toalha que eu já fiz. Para fazer isso aqui, primeiro eu fiz o seguinte: tinta branca, pincel 0. Aí eu fui passando uma linha aqui, ó, paralela com essa linha aqui do preto. Você viu que eu tô trabalhando em cima do cinza. Não é uma linha muito certinha, tá? Não precisa ficar também tão fina. Ó, vou fazer até aqui para te mostrar. Agora, você vai separando, marcando assim, ó. Pode ser 1 centímetro, 1,5 centímetros. Se você for boa de fazer a olho, pode fazer também, não tem problema. Depois que você marca e faz esses pintinhos assim, você vai juntar aqui, ó, na parte de cima, meio abaulado, meio arredondado. Você vai fazer isso aqui até o final. Depois disso, eu fiz uma outra linha, agora em cima do preto. Olha como vai ficando grossinha, mas não tem problema. Pode ir colocando o pincel devagarinho, de pinceladinha, mas tem que ficar uma linha reta, tá? Você vai fazendo isso até o final também. Depois que você terminar essa parte, você vai ver o seguinte, ó, aqui eu tenho uma divisão, tá? Aqui eu tenho outra. Então, eu vou juntar os dois e eu vou fazer um V. Ó, pego aqui e pego aqui. Eu não atravesso. Vai ser esse o movimento. Eles devem ficar mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Não deixe muito maior. Sempre usando esse ponto de referência. Depois, eu juntei as pontinhas, fazendo um arredondado também. Depois que juntei as pontinhas, bem no meio, eu coloquei uma manchinha de branco. E depois disso, eu puxei essa tinta. Aqui tem que ficar um pouquinho mais fino, tá? Dei uma borradinha ali, mas não vai fazer diferença no todo. Ó, puxa um no meio, um pra esquerda e um pra direita. Um no meio, um pra esquerda, um pra direita. Se quiser, pode puxar mais também, não tem problema, tá? O crochêzinho é seu. E assim, nós vamos fazer até o final. Terminei essa parte, você pode conferir. E com isso, nós terminamos todo o fundo. Agora, nós vamos pintar o bule. Vamos começar pela alça, preenchendo de preto. Peguei o pincel 0, uma pinceladinha de azul Caribe. Você tá vendo essa bolinha?
Então, aqui, ó, no pezinho da bolinha, aqui do lado esquerdo, eu vou dar uma pinceladinha de azul e vou puxar pra cá. Essa pinceladinha, ela tem que ficar um pouquinho mais comprida, então eu vou pôr um pouquinho mais de tinta. Ó, até por aqui. Agora, eu peguei mais uma pinceladinha, um pouquinho maior agora, e vou colocar aqui, ó, na distância, bem aqui no meio. Eu vou fazer assim, uma luz. Ó, acompanhando, mas sem deixar, sem esfumaçar. Você viu que eu coloquei a tinta, vou colocar mais um pouquinho que o preto tá absorvendo muito. E vou puxar pra cima, vou puxar pra baixo. Isso. Agora, vou colocar uma pinceladinha bem aqui. Assim, é um toque, ó, um toque de pincel. Outra pinceladinha aqui, assim, retinha. E uma outra aqui, ó, bem no meio também. Só esses toques assim de luz. Agora eu mudei, peguei o pincel 0 e o branco. E com esse branco eu vou pôr em cima do azul, vou começar por aqui, ó, bem no meio. Uma linha pra lá e uma linha pra cá. Viu que deu brilho? Aqui também, eu começo bem ali e levo. Ficou falhadinho, não faz mal. É só um toque de branco pra dar o brilho. Pronta a alça. Essa bolinha aqui em cima, junto com esse primeiro espaço, também eu vou preencher de preto. Primeiro, eu vou trabalhar com uma pincelada de azul, aqui, ó. Segundo, eu vou trabalhar com uma pincelada de azul aqui, puxando pra cá. Isso aí, agora a gente continua com uma pinceladinha com pincel 0 menor de branco em cima do azul. E é isso aí. Agora nós vamos fazer essas duas partezinhas aqui. Eu vou usar uma pincelada de branco, nós vamos fazer misturinha, e uma pincelada de mostarda. Vai dar uma cor parecida com aquela que a gente usou no fundo. E eu vou preencher esse espaço. Agora, eu vou usar o sépia. E com ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho de tinta, vou fazer uma linha aqui, ó, no contorno dos dois lados. Depois, eu vou fazer mais duas linhas no meio. E a mesma coisa do lado de cá. A tinta tá meio úmida, então vai fica meio manchado. É isso mesmo. Aqui, ó, pertinho do bule, eu vou limpar o pincel para fazer um pouquinho de sombra. Agora, eu vou pegar uma isca de preto, quase nada de preto. Eu vou fazer um acabamento ali e vou fazer um escurinho aqui. Ó. E é isso. Preencho agora com essa misturinha, essa parte da tampa. Eu vou preencher desde aqui até... Preencher aqui, ó, desde essa parte aqui, toda a tampa, na verdade. Vou deixar mais forte o risco, até lá em cima. Eu vou preencher com essa misturinha. Vou fazer a mesma coisa. Vou pôr um pouco de sépia aqui no pratinho, que fica mais fácil de pegar. Pontinha. Vou fazer uma sombra aqui nessa borda. Vou fazer uma sombra aqui. Aqui vai pegar a luz.
Fiz por baixo e aqui vou fazer na linha também. Na verdade, vou pegar essa linha até ali em cima. Ó, bem em cima do risco. Dá uma esfumaçadinha pra dentro. Aqui eu vou fazer em cima da linha, esfumaçando pra dentro. Já vou passar aqui, ó, no contorno, do lado de fora, e aqui também, ó, outra linha. Esfumaçando pra dentro. Ficou meio tortinho aqui, mas depois a gente vem com essa parte, daí a gente dá uma ajeitada. E aqui no meio tem mais uma linha. Coloque a tinta e dá assim, ó, uma esfumaçada. Pode ficar meio manchadinho, não tem problema. Vou colocar mais uma mancha aqui, mais uma mancha aqui. Você viu que aqui a gente tá trabalhando praticamente com reflexos. Então, são manchas. Agora, eu vou pegar uma pinceladinha de preto. E eu vou acentuar alguns lugares, tá vendo? Das manchas. Com o preto, já vou fazer isso aqui, ó. Aqui tem um quadradinho, aqui tem uma coisinha compridinha. E aqui tem uma linha bem fina. É isso que vai levantar a tampa. Escureci de preto um pouquinho dos lados. E aqui, ó, a linha do meio também, vou escurecer de preto. Pronto, agora nós vamos fazer a base. Não, agora nós vamos fazer o corpo. Toda essa área, eu vou reforçar as linhas, porque eu preciso saber onde elas estão. E vou preencher com essa cor, essa misturinha de mostarda e branco, vou preencher toda essa parte aqui do corpo do busto. Tô com o pincel número 10 aparado. Eu vou fazer uma linha de sépia aqui, ó, na borda do bule. E assim, ó, eu tô fazendo um reflexo, na verdade. Ó, nem precisa sumir muito. Eu vou fazer em todas essas linhas, eu vou fazer isso. Sempre da esquerda para a direita. Saia exatamente dali de cima, venha limpando o seu pincel, chegue aqui embaixo, tá? Ó, vai ficar isso aqui. Agora, na outra linha, a mesma coisa. Na outra linha, a mesma coisa. Tenha certeza que tá ficando uma linha reta, tá? Você não pode fazer curvas. Porque o bule, aqui, ele é extremamente liso. Se você fizer curva e reto, se você fizer curva, vai parecer que ele tá entortado, que bateu e entortou o metal. Eu vou colocar bem em cima do risco, aqui, a última linha, sem esfumaçar. Só para fazer mesmo o acabamento. Vou acrescentar, aqui ficou um espaço largo, então eu vou colocar mais um aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do preto e vou fazer umas linhas
Começando aqui bem do contorno. Vou fazer mais uma linha aqui. Fazer mais uma aqui, só um pedaço. Ó, o meu ficou meio torto, tem que ficar retinho, vou consertar. Aqui, vou colocar bem no começo, sempre da esquerda para a direita. Sobre o sépia, eu tô fazendo a linha de preto. Mais uma aqui, só esfumaçando. Já entendeu a sequência da coisa, né? Vai colocando linhas de preto. Deixa mais escurinha toda essa base aqui, ó. Vou esperar secar um pouquinho para iluminar. Enquanto isso, vou preencher o bico do bule com esse restinho da mistura que eu tenho aqui de branco com mostarda. Preenchi aqui, vou colocar com o sépia uma sombra. Primeiro aqui, ó, todo esse contorno até em cima. Do lado de cá também eu vou colocar no contorno. Nesse lado aqui, ó, o bico tá entrando no corpo, então, o corpo do bule. Então, aqui atrás vai ficar assim, ó, um pouquinho escurinho. Aqui tem uma divisãozinha. Vem pra cá esse escurinho. Nessa parte aqui, eu vou colocar assim, ó, algumas linhas, que é a mesma lógica daqui. E agora, com um pouquinho do preto, eu vou colocar aqui embaixo. Essa do meio sobe. Aqui vão ter algumas linhas. Acompanhe essa curvatura, tá? E aqui nessa parte do bico também, ó, vai ficar assim escurinho. Você viu que eu já preenchi aqui embaixo. E aqui, eu vou usar o pincel 0 de novo, porque aqui eu quero linhas mais estreitas. Com o sépia. Você vai seguir o teu risco e você vai ver quantas linhas tem. E você vai fazer isso aqui. Eu fiz com o pincel assim, nessa posição. Agora eu vou fazer com ele assim. Viu que vai ficar um pouquinho mais largo. Principalmente daqui pra lá. Fiz de lá pra cá, agora eu tô indo daqui pra lá. Com o pincel na largura. Assim eu aproveito pra arrumar algum risquinho que eu mexi, que eu entortei. E vai dar esse resultado. Pronta a base do nosso bule. Agora nós vamos iluminar com o azul Caribe e o branco. Essa parte bem em cima desse preto, desse último preto, eu vou colocar uma linha de azul. Dá uma disfarçada, não precisa deixar aquele azul, aquela coisa pura.
Ele vai sumir um pouco, mas vai ficar, olha, vai ficar bem azul. Aqui em cima, bem na beiradinha aqui dessa primeira linha preta, dessa segunda linha preta também, vou pôr um risquinho de azul. Você viu que aqui eu tenho mais uma, eu vou pôr mais um risco de azul aqui. Agora eu vou trabalhar com o branco. Primeiro com o pincel largo. Esse espaço aqui onde ficou o mostarda e o branco, eu vou passar branco. Não vou chegar até embaixo, vou dar uma disfarçada nele, ó. Aqui eu tenho uma linhazinha de branco também. Vou deixar esse aqui bem mostarda e aqui eu vou colocar o branco, outro branco. Aqui eu vou pôr um pouquinho, uma linha mais fina. Aqui também eu vou pôr um pouquinho, uma linha mais fina. Aqui, ó, tem uma linha bem fina também. Parece complicado, mas se você for me seguindo, você não vai se perder no desenho. Aqui nessa área, vai uma pinceladinha de branco. Aqui embaixo também vai uma pinceladinha de branco. Aqui vai uma pinceladinha de branco. Nessa área aqui, eu vou colocar o branco assim, ó, redondinho. Coloca a tinta, vai mexendo. Não invada a área escura. No final, dou uma pincelada de branco para ficar mais branquinho ainda. Aqui embaixo, cada linha dessa vai branco no meio. Cada linha que ficou aparecendo mostarda. E aqui no bule vai uma linha branca aqui na base do bico. Um pouquinho aqui, você viu que aqui no meio ficou uma linha, eu vou colocar o branco aqui, um pouquinho aqui, limpei o pincel. Aqui, ó, eu tenho o branco, aqui eu tenho o branco. Isso. Agora, a gente espera secar para colocar o brilho. Agora, aqui já tá seco. Em cima do azul, eu vou colocar uma linha de branco. Ó, pode passar o pincel assim inteiro. Não vai cobrir o azul. Nesse azul aqui também. Nessa linha branca, que tá aqui clarinho, eu vou reforçar. Agora, depois de seco, o branco vai pegar e vai ficar mais forte. Aí. Você viu que eu tô reforçando os brilhos. Nessa parte aqui, da tampa, eu vou pôr mais acentuado aqui, 2 pinceladas seguindo essa linha. Esse aqui também eu posso clarear um pouquinho mais. Até aqui, olha, a gente pode dar um brilho maior. Porque agora a tinta seca tá pegando ali a luz, o branco. Aqui embaixo também, eu vou seguir essa linha branca aqui, ó, vou colocar em cada espaço branco, você dá uma pincelada.
bem aqui na pontinha também. Mas daí não fecha, tá? Deixa aqui um espaço escurinho. Podemos até colocar uma pontinha aqui também, mas assim, ó, pequenininha. Isso. O bule tá pronto. Agora nós vamos fazer o cupcake. Finalizamos a primeira parte. Espero que vocês já estejam gostando. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!